Meu nome é Bianca Menezes, mas durante anos, isso não significou nada para ninguém. Crescer em uma casa onde seu nome só é lembrado para comparações cruéis é uma tortura silenciosa. Eu era a filha mais nova, a Bianca, com B minúsculo, sempre em segundo plano. A minha existência parecia ser um lembrete constante para meus pais de tudo que eles desprezavam: a simplicidade, a discrição, a vulnerabilidade. Enquanto isso, havia Isadora. Linda, deslumbrante, influente. O brilho dela era tão intenso que, para minha família, parecia não haver mais espaço para qualquer outra estrela. Ela desfilava pelos corredores da nossa casa como se fosse dona do mundo, e de certa forma, era. Nossos pais a tratavam como uma joia rara, exibindo seus seguidores nas redes sociais como se fossem medalhas de honra. Eu era irmã da Isadora. Nada mais. Desde pequena, aprendi a observar em silêncio. Nos almoços de domingo, meu lugar era ao lado do armário, longe das conversas importantes. Quando eu conseguia dizer algo, minha mãe me silenciava com um olhar, aquele olhar que dizia: ninguém quer ouvir suas bobagens, Bianca. Meu pai, por sua vez, me ignorava com maestria, como se minha presença fosse um detalhe irrelevante no cenário perfeito que ele montara para a família. Mas havia uma parte de mim que não desistia. Eu me refugiava nos meus cadernos de desenho, sonhando em transformar espaços cinzentos em lugares cheios de vida. Eu queria ser designer de interiores. Queria criar, reformar, dar nova alma a lugares esquecidos, talvez porque eu mesma me sentisse assim, um espaço esquecido. Só que, naquela casa, talento não era suficiente. Isadora era o espetáculo, e eu, apenas o bastidor. Apesar de tudo, eu não a odiava. No fundo, eu a entendia. Isadora também era prisioneira daquela obsessão por aparência, só que, ao contrário de mim, ela havia decidido jogar o jogo. Ela era boa nisso. Sabia exatamente quais palavras usar para conquistar, quais sorrisos oferecer para encantar. Eu me atrapalhava até para aceitar um elogio. Houve momentos em que acreditei que, se me esforçasse mais, se alcançasse uma conquista notável, finalmente seria vista. Lembro-me da vez em que ganhei um concurso universitário de design. Quando contei, com o coração acelerado, minha mãe apenas respondeu: "Que bom, querida. Mas você viu quantos seguidores sua irmã ganhou esta semana?" Ali eu entendi. Naquela casa, amor era medido em números de curtidas. Eu era analógica em um mundo digital demais para mim. O mais doloroso não era ser ignorada, era ser constantemente diminuída por pessoas que deveriam me levantar. Eles não me viam. Não como filha, não como mulher, não como pessoa. Eu era um pano de fundo, a sombra conveniente para que Isadora brilhasse mais forte. E foi nessa solidão que eu me tornei forte. Não a força das grandes falas ou das vitórias públicas, mas a força silenciosa de quem aprende a se bastar. Eu não precisava de plateia. Bastava um lápis, um projeto, e eu me sentia viva. Mas eu seria hipócrita se dissesse que não doía. A cada olhar de desdém, a cada palavra não dita, eu sentia uma parte de mim se rompendo. Até que, um dia, algo dentro de mim sussurrou: "Eles não precisam te ver, Bianca. Mas o mundo vai." E eu acreditei nisso. Ainda não sabia como, nem quando, mas aquela semente estava plantada. O que ninguém imaginava era que, muito em breve, a filha invisível seria o centro das atenções. Eles ainda iriam aprender a pronunciar meu nome. Com todas as letras maiúsculas. Naquele dia, eu não queria estar lá. O salão era imenso, iluminado demais, decorado com um luxo exagerado que parecia gritar pólen para mim. A festa era mais um evento vazio da alta sociedade, repleto de pessoas que sorriam com os dentes e desprezavam com os olhos. Isadora, claro, era a estrela. Ela rodopiava de vestido novo, beijando rostos, acumulando vídeos e curtidas com a mesma fome que outros acumulam oxigênio. E eu? Eu era a acompanhante não convidada. "Bianca, tente ao menos não estragar as fotos." Isadora sibilou antes de desaparecer entre seus bajuladores. Foi então que percebi:
Ninguém esperava nada de mim ali. E isso era libertador. Afastei-me do tumulto, procurando um canto onde pudesse simplesmente observar, invisível como sempre. Foi perto da mesa de doces que o vi. Ele não se destacava como os outros. Estava sem pressa, segurando um copo sem álcool, observando tudo com um ar entediado. Alto, elegante, mas sem aquele brilho artificial que eu tanto detestava. Nossos olhares se cruzaram por acaso, e algo no jeito dele, um quase sorriso, me desarmou. Também está se perguntando o que está fazendo aqui? Ele perguntou, com uma naturalidade desconcertante. Sorri, sem pensar. Honestamente? Sim. Acho que entrei no evento errado. Esse universo não é meu. Ele riu. Não aquela risada ensaiada de quem precisa ser ouvido, mas uma risada de verdade, espontânea, que ecoou em mim de um jeito estranho. Então somos dois intrusos. Ele estendeu a mão. Henrico. Na hora, esse nome não significou nada para mim. Era só Henrico, um homem perdido como eu em um mar de superficialidade. Conversamos sobre tudo que não tinha relação com dinheiro, seguidores ou aparências. Falamos de arte, de viagens sonhadas, de lugares pequenos que contam grandes histórias. Cada palavra era um respiro em meio à asfixia daquele ambiente. Com ele, eu era apenas Bianca. Não a filha rejeitada, não a sombra da Isadora. Apenas eu. O tempo passou sem que eu percebesse. A festa fervilhava em torno de nós, mas era como se fôssemos invisíveis juntos, e, pela primeira vez, isso não me incomodava. Antes de ir embora, ele olhou fundo nos meus olhos e disse: Espero te ver de novo, Bianca do universo errado. E foi embora, deixando no ar uma sensação de que algo tinha mudado. Na manhã seguinte, Isadora estava exultante. Você viu quem estava na festa ontem? Henrico Vasconcelos. O herdeiro dos Vasconcelos. Um dos solteiros mais disputados do país. O nome, agora, soava diferente. Henrico Vasconcelos. Bilionário. Poderoso. Intocável. E eu tinha passado horas com ele, sem saber de nada disso. Mas algo dentro de mim sorriu. Porque, ao contrário de todos ali, eu não o vi como um prêmio a ser conquistado. E ele viu isso. Foi nesse momento que eu soube, aquele encontro não tinha sido um acaso. E pela primeira vez na vida, eu tive a sensação de que era eu quem tinha sido notada de verdade. O que começou como um conto discreto de encontros e conversas foi ganhando espaço dentro de mim. Henrico era diferente, não pelo sobrenome, que eu ignorava no início, mas pela forma como me escutava. Com ele, minhas palavras tinham peso. Meus silêncios, significado. Cada ligação, cada mensagem trocada, era uma espécie de respiro depois de anos sufocando. Claro que, com o tempo, o mundo ao nosso redor começou a perceber o que florescia entre nós. E foi aí que o veneno começou a escorrer. Isadora nunca foi do tipo que aceita perder. Ela percebia antes de todos quando a atenção começava a deslizar para longe dela. Bastou uma troca de olhares mais demorada entre mim e Henrico para ela farejar perigo. Você? Com ele? Ela gargalhou, certa de que era um delírio meu. Mas o riso foi sumindo quando as notícias começaram a surgir. Pequenos burburinhos. Depois, fotos. E então, a confirmação de que Henrico Vasconcelos não só estava interessado, como estava namorando alguém. Alguém improvável. Alguém que não era ela. Minha irmã não suportou. As mentiras vieram como uma avalanche. E ela foi estratégica. Primeiro, plantou dúvidas discretas, insinuações de que eu estava me aproveitando da ingenuidade de Henrico. Que eu havia mudado, que estava diferente depois de me aproximar dele. Depois, vieram as falsificações. Prints de conversas que nunca existiram, onde eu supostamente falava sobre dar o golpe perfeito no bilionário. Mensagens forjadas com uma perfeição que só a crueldade sabe produzir. E meus pais, meus pais. Eles não hesitaram. Foi uma tarde chuvosa.
Eu me lembro porque o céu parecia chorar no meu lugar. Meus pais me chamaram para uma conversa séria. Sem espaço para defesa, sem espaço para verdade. Apenas acusações vomitadas com o nojo de quem nunca acreditou em mim. Você nos envergonhou, Bianca. Sempre tão quietinha, fingindo ser a boa filha, e no fim, não passa de uma interesseira. Meu pai disparou, com a voz carregada de desprezo. Fazer esse tipo de coisa com a própria irmã. Isso é baixo até para você, completou minha mãe, sem sequer me olhar nos olhos. Tentei argumentar. Tentei explicar. Jurei pela minha vida, pelos meus filhos que nem sabiam que existiam ainda. Mas nada adiantou. As mentiras de Isadora soavam mais doces aos ouvidos deles do que a minha verdade. E então veio a sentença. Não queremos mais esse tipo de gente embaixo do nosso teto. Pegue suas coisas e vá embora. Agora. O choque me paralisou. Não era apenas uma expulsão. Era uma condenação. Eu estava grávida. Sim, grávida. E eles sabiam. Sabiam e, mesmo assim, me jogavam no mundo como se eu fosse lixo. Como se a filha invisível não fizesse diferença alguma. Isadora assistia tudo de braços cruzados, um sorriso discreto curvando os lábios. Vitória. Ela tinha vencido. Naquela noite, com uma mala improvisada e um mundo desabando sobre mim, eu cruzei a porta daquela casa sem olhar para trás. O peso da rejeição quase me esmagou. Mas, no fundo, uma chama pequena ainda ardia. Eles nunca souberam que eu estava gestando os gêmeos do bilionário. E, um dia, essa verdade viria à tona. Mas naquele momento, tudo o que eu tinha era mim mesma. E isso precisaria bastar. A primeira noite foi a pior. Eu estava sentada em um banco de praça, com uma mochila improvisada ao meu lado e as mãos trêmulas sobre o ventre. Ali dentro, duas vidas cresciam sem saber do caos que me cercava. A ironia era cruel. Eu, descartada como nada, carregava no corpo o futuro de uma linhagem bilionária. Mas não era o dinheiro que me movia naquele momento, era o instinto de proteger. Eu não sabia para onde ir. O orgulho me impediu de ligar para Henrico naquela hora. Eu queria ser forte, resolver sozinha. Mas a verdade era que sozinha eu estava quebrando. A madrugada se arrastava quando o celular vibrou. Seu nome brilhou na tela, Henrico. Bianca, onde você está? Sua voz veio carregada de preocupação, diferente da frieza que ouvi da minha própria família. Engoli o choro. Fora de casa. É uma longa história. Então me conte enquanto estou a caminho. Não demorou para que ele me encontrasse. Henrico não fez perguntas idiotas. Não quis saber o que você fez, não duvidou de mim. Ele apenas me envolveu em um abraço que desmanchou o pouco de resistência que eu ainda tinha. Eles não merecem você, Bianca. Mas eu quero merecer. Naquela noite, entendi o que era ser acolhida de verdade. Os meses seguintes foram um turbilhão. Henrico foi meu porto seguro, mas não me tratou como vítima. Ele me desafiou a levantar, a reconstruir, a acreditar de novo. Enquanto eu acompanhava o crescimento dos gêmeos, também via minha nova vida tomando forma. Ele me apresentou ao mundo dele, não como a namorada do bilionário, mas como Bianca, uma profissional com talento e visão. Comecei a trabalhar em projetos de design para o Grupo Vasconcelos. Era assustador no início. Mas pouco a pouco, meu nome começou a ser reconhecido, não por causa dele, mas por causa do meu trabalho. Paralelamente, Henrico e eu oficializamos nosso casamento. Nada de cerimônias extravagantes. Foi algo íntimo, elegante, exatamente do jeito que eu sempre sonhei, sem holofotes, sem máscaras. Eu estava casada com um homem que me viu quando ninguém mais quis olhar. O dia em que os gêmeos nasceram foi o verdadeiro marco da minha vitória. Quando segurei nos braços pela primeira vez, uma certeza me atravessou: eu jamais seria para eles o que meus pais foram para mim. Eles seriam amados por quem são, não pelo que poderiam exibir.
Enquanto eu amamentava meus filhos em nosso apartamento com vista para o mar, a notícia da decadência dos Menezes começou a circular. Processos, escândalos, negócios falidos. Isadora havia perdido contratos importantes, acusada de manipulações e fraudes. Meus pais, atolados em dívidas, tentavam manter as aparências, mas era inútil. O mundo desmoronava ao redor deles. Eu não precisei mover um dedo. Não busquei vingança. Eu estava ocupada demais construindo um legado para meus filhos. Um legado baseado em valores, não em aparências. E ali, entre mamadeiras, projetos de design e sorrisos verdadeiros, eu finalmente entendi, não era vingança o que eu queria. Era dignidade. Respeito. Um lar de verdade. Eles haviam me jogado para fora, grávida, descartada. Mas agora, eu era Bianca Menezes Vasconcelos. E eu estava construindo um império, do meu jeito. Às vezes, o destino tem um senso de humor cruel. Eu não precisei arquitetar nada. A própria arrogância da minha família foi cavando, dia após dia, a cova em que eles mesmos cairiam. Eu acompanhava tudo à distância, sem interferir. Não por desinteresse, mas por uma questão de escolha. Eu sabia que, no instante em que olhasse para trás com raiva, voltaria a ser aquela garota humilhada no corredor de casa. E eu não era mais aquela Bianca. As notícias começaram a pipocar nas redes sociais. Primeiro, pequenos rumores, empresas rompendo contratos com a marca de Isadora, escândalos abafados, dívidas acumuladas. Mas logo vieram as manchetes grandes, estampando sem piedade as falcatruas que minha irmã e meus pais tentaram esconder por anos. O golpe final foi público e implacável. Isadora, na ânsia de manter seu status, havia se envolvido em campanhas falsas, vendendo produtos que não existiam, iludindo seguidores em troca de comissões milionárias. Quando a verdade veio à tona, a queda foi instantânea. Seus patrocinadores romperam laços, seus perfis foram inundados por denúncias e, em questão de semanas, a rainha das redes se tornou persona non grata até para os bajuladores mais fiéis. E meus pais? Sem o brilho de Isadora para refletir, tornaram-se o que sempre foram, vazios. O orgulho não pagava contas. E as dívidas, as mesmas que eles ignoraram para manter a aparência, começaram a engolir o pouco que lhes restava. A mansão foi penhorada. Carros de luxo leiloados. Amizades evaporaram como fumaça. Eu descobri que eles se mudaram para um apartamento pequeno, irônico, localizado em um prédio que meses depois seria adquirido, por mim. Foi quase poético. A filha invisível agora era dona do teto que abrigava os escombros da própria família. Mas eu não fiz alarde. Não liguei, não mandei recado, não provoquei. Porque a verdadeira vitória é seguir em frente sem precisar anunciar. Enquanto eles se desesperavam tentando manter as aparências, eu assinava contratos para novos projetos, investindo em iniciativas sociais, criando algo que realmente tinha valor. De vez em quando, alguém tentava me trazer as últimas fofocas dos Menezes. Eu escutava em silêncio. Não porque não me importasse, é claro que doía. Mas eu sabia que alimentar ressentimentos era dar a eles uma importância que não mereciam mais. Henrico, com seu jeito calmo e firme, sempre me dizia: eles se destruíram com as próprias mãos, Bianca. Você não precisa sujar as suas. Ele estava certo. A queda deles era inevitável. E, ironicamente, foi construída com as mesmas armas que um dia tentaram usar contra mim: mentira, vaidade, ganância. Enquanto isso, minha vida seguia em outra direção. Cada projeto concluído era uma peça a mais na Bianca que eu sempre soube que existia. Meus filhos cresciam rodeados de amor e respeito, longe das correntes que um dia tentaram me prender. O mais doce nessa história é que eu não precisei provar nada. A vida fez questão de mostrar. O orgulho cego da minha família foi, aos poucos, desmontado diante dos olhos de todos. E eu, que um dia fui jogada para fora de casa como uma vergonha, agora era um exemplo de superação. Não porque eu planejei uma vingança mirabolante, mas porque escolhi o caminho mais difícil, o de crescer em silêncio.
E enquanto eles tentavam sobreviver em um mundo que não perdoa quem vive de fachada, eu estava construindo algo real. Algo meu. E essa era a maior vitória. O convite era discreto, elegante, quase inocente. Um evento beneficente para a inauguração de um dos edifícios mais modernos da cidade, um projeto meu. Meu nome não estava em destaque. Não precisava. Quem realmente importava saberia exatamente quem eu era. O prédio era imponente, um contraste gritante com a simplicidade da garota que um dia dormiu em um banco de praça, expulsa pela própria família. Mas para mim, ele representava mais do que concreto e vidro, era a materialização de tudo que construí sozinha. Sem atalhos. Sem fingimentos. Eu sabia que eles estariam lá. Meus pais e Isadora agora viviam em um dos apartamentos menores do edifício. Uma ironia silenciosa que o destino tratou de desenhar com perfeição. De inquilinos de luxo a moradores dependentes de aluguel subsidiado, e eu era a proprietária. Mas não era a vingança que eu buscava naquela noite. Quando pisei no saguão iluminado, vestindo um modelo sóbrio e elegante, senti os olhares se voltarem. Não de espanto. De respeito. Meus passos eram firmes, meu sorriso era meu escudo. Henrico caminhava ao meu lado, com nossos filhos em casa, protegidos do espetáculo que estava prestes a acontecer. Foi perto do centro do salão que os vi. Meu pai parecia menor do que eu lembrava. Ombros caídos, olhar perdido em busca de alguma migalha de relevância. Minha mãe, antes tão impecável, lutava para sustentar uma postura altiva, mesmo com o vestido desalinhado e os sapatos de temporadas passadas. Isadora, Isadora. Ela ainda tentava sorrir como se nada tivesse acontecido, mas o brilho nos olhos não estava mais lá. A queda dela não foi apenas pública. Foi pessoal. Eles não me viram de imediato. Mas eu fiz questão de não desviar. A apresentação formal foi rápida. Quando o organizador do evento anunciou meu nome como idealizadora do projeto, um silêncio cortante atravessou o salão. E então, como se o tempo parasse por um segundo, nossos olhares se encontraram. A surpresa foi quase cômica. Minha mãe apertou a bolsa contra o corpo, como se aquilo pudesse protegê-la da vergonha. Meu pai abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. E Isadora, Isadora tentou sorrir. Aquele sorriso treinado, ensaiado para fotos e flashes. Mas seus olhos tremiam. Eu me aproximei com calma. Boa noite. Disse, simples, como quem cumprimenta velhos conhecidos. O constrangimento era palpável. Bianca, você é a responsável por isso? Meu pai perguntou, a voz arranhando a própria garganta. Sim. Este prédio é um dos meus projetos mais especiais. É gratificante saber que ele está abrigando tantas histórias novas. Pausei, deixando a ironia no ar, inclusive algumas que eu conheço muito bem. Nenhuma palavra ofensiva saiu da minha boca. Eu não precisava. O ambiente fazia o trabalho por mim. Isadora tentou reagir. Bianca, você precisa entender que as coisas aconteceram de um jeito complicado. As pessoas distorcem, exageram. Você tem razão. Interrompi, ainda sorrindo. As pessoas distorcem muitas coisas. Principalmente quando têm medo de perder o palco. Ela engoliu em seco. Mas não se preocupem. Continuei, com serenidade. Aqui, todos são bem-vindos. Afinal, todos merecem um teto digno, não é? Foi a última coisa que precisei dizer. Eles entenderam. O orgulho deles sangrava a céu aberto, enquanto eu mantinha a elegância intacta. Não havia necessidade de humilhações públicas. A cena já falava por si. Quando me afastei, senti um peso se desprendendo do peito. Não era raiva, nem desprezo. Era libertação. Eu não era mais a filha invisível. E nem precisei gritar para ser vista. O evento passou, as luzes se apagaram, mas o impacto daquela noite ecoaria por muito tempo. Eu podia sentir,
Não no alarde das redes sociais ou nas manchetes, mas no silêncio desconfortável que pairava quando os Menezes cruzavam um corredor. A partir dali, tudo ficou claro. Minha mãe, a mulher que um dia se orgulhava de ostentar joias e status, agora andava de cabeça baixa. Ela ainda tentava manter as aparências em pequenos círculos sociais, mas a verdade era implacável. Sem Isadora em alta, sem patrimônio para sustentar a farsa, restava-lhe apenas o peso das escolhas que fez. E, ironicamente, ela descobriu o gosto amargo da rejeição, aquela que ela mesma me ensinou tão bem. Meu pai, antes tão altivo, encontrou-se reduzido àquilo que mais desprezava, um homem comum, sem influência. Os amigos sumiram, os parceiros de negócios viraram as costas. Envelheceu de repente. Eu soube que tentou reerguer seus projetos, mas ninguém mais queria se associar ao sobrenome Menezes. Ele aprendeu, tarde demais, que reputações são frágeis quando construídas sobre vaidade e desprezo. Isadora, Isadora continuou lutando contra a própria sombra. Ela tentou se reinventar, mudar o discurso, posar de vítima do pódio virtual. Mas as pessoas já enxergavam além da superfície. Sem a rede de proteção dos pais, sem o brilho de contratos milionários, ela era apenas mais uma figura tentando sobreviver em um cenário que não perdoa quedas. Isadora teve que encarar aquilo que mais temia, ser irrelevante. Quanto a mim, minha vida seguiu em uma direção oposta. Meus filhos cresceram rodeados por amor, mas principalmente por valores que eu aprendi do jeito mais doloroso. Eles não seriam criados com a obsessão por aparência, mas com o entendimento de que caráter é o que sustenta uma verdadeira vitória. Henrico e eu formamos uma família sólida, sem alardes, mas com raízes fortes. Nossa casa não era um palco, era um lar. Profissionalmente, meu nome deixou de ser um detalhe para se tornar referência. Cada projeto, cada reconhecimento, não era apenas uma conquista, mas uma afirmação: eu havia vencido sem pisar em ninguém. Minha trajetória era o espelho do que eu quis ser desde o início, não maior do que ninguém, mas maior do que a versão frágil que eles tentaram me impor. Anos depois, quando voltei a cruzar com minha família em uma ocasião formal, senti pena. Não pela ruína financeira, mas pela incapacidade deles de aprender. A arrogância, mesmo ferida, ainda habitava em olhares altivos demais para enxergar a própria mediocridade. Mas algo em mim estava diferente. Eu já não carregava rancor. Naquele momento, eu entendi que minha verdadeira vingança não foi vê-los cair. Foi ter me levantado. Ter construído uma vida plena, com minhas próprias mãos, enquanto eles afundavam nas mentiras que criaram. Eu era Bianca Menezes Vasconcelos. A filha invisível que virou matriarca de uma nova linhagem. E a maior ironia era que, no fim, eles precisaram do teto que eu construí. A história se fechava ali, sem gritos, sem revanche explícita. Apenas com a verdade exposta. E a certeza de que eu venci do jeito mais difícil, e mais bonito. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!